Olá, pessoal, tudo bom por aí? Hoje a gente está em mais um episódio do nosso podcast Recuperando Sorrisos e hoje a gente recebe aqui uma pessoa muito bacana, ilustre, um nome expoente na odontologia, que é o meu amigo pessoal, o Dr. Sami Tunkel. Boa Estamos tarde, aqui. Sami. Boa tarde, Otávio. Seja Boa tarde, bem-vindo, Cláudia. Sami. É um prazer estar aqui com você, uma honra, um privilégio, né? A gente está junto aí há tantos anos na odontologia, na amizade e tudo mais, e agora esse convite para trocar uma ideia aqui é sempre muito agradável, né? Eu tenho certeza que vai ser pouco tempo. Vai ser pouco Com tempo e o certeza. privilégio é nosso, isso certamente. Hoje a nossa colega Marister não está com a gente, mas ela está mandando um beijo para todo mundo, né? E está torcendo aqui para que hoje dê tudo certo, a gente tem um papo super legal, né? E vamos lá então, Sami, conta pra gente um pouco de como que você decidiu seguir a carreira de cirurgião dentista e a partir disso, conta como foi esse seu trajeto, como foi a sua trajetória dentro da carreira. Olha, a história é longa, até porque são 43 anos de profissão, mais os anos da faculdade e mais aqueles anos da escolha, né, no colegial, né, naquela Sim. época colegial, agora é outro nome. Mas a minha ideia não era ser dentista. Não era? Eu sou filho de dentista. Meu pai é dentista, eu sou filho de Sim. dentista. Meu pai exerceu a profissão durante 60 anos no consultório, teve clínica. Que Que maravilha. legal. Então, eu nasci na odontologia até porque o consultório do meu pai era no mesmo andar do apartamento onde eu morava. Naquela época existia isso, né? As pessoas moravam e trabalhavam meio no mesmo lugar, então eu nasci na odontologia. Para você ter uma ideia, quando eu tinha, sei lá, 8, 9 anos, eu ajudava meu pai a prensar lá na mufla as próteses As próteses. totais, sabia fazer fundição. Então, para mim, a odontologia era uma segunda natureza, eu nasci naquilo. Mas o que eu queria mesmo era fazer oceanografia. Uau! Oceanografia. E para isso eu precisava estudar biologia, porque não existia carreira de oceanografia direta, você Sim. precisava fazer biologia para depois fazer após em oceanografia. E era isso que eu estava querendo fazer e eu estava procurando isso. Obviamente que meus pais falaram, você está maluco, né? Mas enfim, vai fazer o quê? E aí, aquele meu ano do vestibular, 1976 para 77, foi o primeiro ano da FUVEST. E eu me inscrevi e recebi o livreto da FUVEST para escolher e fazer todas as carreiras. Eu vou Então. folhando o livro da FUVEST e a página que eu abro direto é odontologia. Eu olho aquilo, eu leio um pouco, leio os detalhes, eu falo, mas é óbvio que eu tenho que fazer odontologia. Eu nasci na Sim. odontologia, eu gosto da área de biológicas, eu gosto das coisas manuais, isso tem tudo a ver comigo e me inscrevi na FUVEST, primeiro ano de FUVEST, até aquela época não existia isso. Voltei para casa, cheguei lá, falei pro meu pai, eu vou ser dentista, que nem você. Ele falou, você tá louco? Como assim dentista? O que você tá Sério? falando? Imagina a alegria dele. Não estava. Pensei que ele tivesse ficado Não, feliz. não é. Ele, naquela época, ele falou, esta profissão vai ter muita concorrência. Não faça odontologia porque vai ser uma profissão muito difícil no futuro por causa da concorrência. Olha a visão que ele já era tinha visionário, hein? Visionário. naquela né? época. E eu falei, não, vou fazer. E fiz odontologia, me formei em odontologia no ano de 81. Eu parei de estudar, fiz o primeiro ano, parei de estudar um ano, fui viajar, voltei, estudei, terminei o curso em 81. Como meu pai era um protesista, clínico geral e protesista, eu falei, bom, agora eu vou continuar na prótese, na clínica geral, e essa será a minha vida. Sim. Acabou o curso, o meu colega de carona falou para mim, olha, em janeiro, ele me falou assim, vai abrir umas vagas para estágio de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial no Hospital de Fraturas da Lapa. Vamos fazer? Eu falei, vamos, né? Não tinha o que fazer mesmo. Sim. Então, eu tinha que começar, e aí eu fui fazer o estágio, eu e esse meu colega, o Roberto,
Começou o estágio que era de 3 meses. Quando acabou o 3º mês, o chefe do serviço, que era o Silvio Alves de Aguiar, um cirurgião buco muito famoso, na época ele faleceu, ele falou, olha, você não quer ficar mais um pouco? Eu tenho vaga para ficar mais um pouco. Esse mais um pouco foram 3 anos e meio. 3 anos e meio? E me tornei assistente dele, e fiquei, aí eu me envolvi na cirurgia. Tá. Então, naquele momento, eu recebi um diploma de residência em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Tinha ficado já 3 anos e meio com ele. Nessa altura, eu tinha já montado o meu consultório, já tinha mais outro emprego, já estava na odontologia. E o Silvio Alves de Aguiar chegou para mim um dia e falou, olha, eu preciso dar uma aula no CUBO, que é o Congresso Universitário da USP. Tá. E é o seguinte, eu não vou dar a aula inteira, você vai dar a primeira parte da aula, que é a parte de paramentação cirúrgica. Eu falei, mas ele falou, não quero nem saber, prepara material, se vira que você vai dar a primeira parte da aula. Essa foi minha primeira aula em congresso, foi num CUBO em 1980, já não lembro, 3, 4, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu peguei gosto pela coisa. Que legal. Aí, obviamente, sabe, as coisas vão evoluindo. Silvio Alves de Aguiar assumiu a diretoria da Uniararas, porque ela estava sendo fundada a odontologia, e falou se eu podia ficar coordenando a parte da clínica integrada, porque ele ia fazer a parte da coordenação da diretoria, a parte de cirurgia, ele precisava de gente na clínica integrada. Fui para Araras, então dava aula em Araras, isso foi de 85 até 89. Em 89 encontrei um outro amigo meu, um outro professor muito famoso chamado Wilson Sendic, que a Cláudia conhece muito bem. E o Wilson falou assim, poxa, Sami, você fez cirurgia, mas eu acho que você devia fazer periodontia também, porque é muito importante para a tua formação. Nós vamos abrir as vagas agora para pós-graduação em periodontia na Universidade de Santo Amaro, e eu já tinha estudado na Universidade de Santo Amaro, e aí, naquela época, tinha 112 alunos para 12 vagas na especialização. Olha só como as coisas mudaram, né? Fiz a especialização e eu acabei a especialização e o Wilson falou assim, você não quer ficar aqui na universidade? Eu falei, então eu vou ficar aqui, pedi demissão de Araras, fiquei na Unisa e por lá fiquei 25 anos. Lá eu fiquei 25 anos, que a coisa começou o seguinte, naquele momento, que é final dos anos 80, os implantes sócio-integrados entraram no Brasil. Sim. E aí, por mais uma coincidência, uma empresa de implantes estava fazendo um grande jantar de introdução dos implantes sócio-integrados no Brasil, no Monfarrege, no Hotel Monfarrege, ali na região da Paulista. Me convidaram, o Guilherme Contesini, que era um dos grandes protesistas, era um amigo meu, me convidou, vem ver o que é. Eu já tinha assistido alguma coisa, já tinha visto alguma coisa sobre isso. Fui no jantar, encontro um colega meu de classe chamado Ronald Fará Cardoso. Ronald, que a Cláudia conhece muito bem. O Ronald tinha acabado de vir da pós-graduação dele nos Estados Unidos, exatamente na área de cirurgia, de implante, e ele falou, olha, eu comprei todo o kit, eu vou começar a fazer, você não quer fazer comigo? E aí, essa começa a história, né? Final de 89, eu começo a me envolver com os implantes sócio-integrados, com o Ronald e tudo mais, já estava na periodontia na Unisa. Nesse momento, foi no começo de 91 ou 2, a implantodontia virou especialidade na odontologia, porque não existia cursos de especialização. Sim. E aí foi criado o primeiro curso de especialização lá de implantodontia na Unisa. Tá. E o Wilson resolveu criar o curso lá e falou assim, sai da periodontia e fica comigo na implantodontia. E aí eu saí, aí eu fiquei na implantodontia por volta de 1992, 3, alguma coisa. Acho que um pouco mais tarde, não foi? Não, 94 foi o teu curso. Então, a gente tinha... não, em 92 foi atualização, em 94 foi o teu curso, verdade. Aí foi o teu curso de especialização, verdade. E aí então eu fiquei na Unisa, na especialização, até que então a gente fez o mestrado, e aí a gente continuou lá como coordenador
como coordenador clínico do mestrado, o Wilson coordenava todas as especializações, o Alberto Blay, que vocês conhecem, ficou como o coordenador da especialização em implantodontia, e aí foi seguindo essa trajetória toda. Nisso, o consultório continuava, né? A clínica continuava, eu acabei me mudando para montar um consultório junto com o Ronald, onde a gente fez um consultório maior, centro cirúrgico, aquela coisa toda, e assim foi indo esse caminho todo até o ano de 2009. 2009, aí outras coisas aconteceram e que eu vou... A gente vai falar vamos falar sobre isso também, mas foi uma trajetória meio assim, uma coisa leva a outra, né? Eu achei que ia ser protesista, acabei na cirurgia. A gente nunca sabe onde vai dar as coisas, né? É verdade. Essa história é cheia de nuances, né? Para cima e para baixo, conhece um, conhece outro. A gente começou a frequentar todos os congressos fora do Brasil, e aí você começa a ter contato com os colegas de fora do Brasil, e começa a ter contato com essas experiências que acabavam demorando para chegar no Brasil, você chegava antes lá, então nós pudemos utilizar técnicas que a gente introduziu aqui, porque ainda não tinha chegado no Brasil. Naquela época as coisas demoravam um pouco mais, hoje não, né? Hoje tudo é imediato. Então, isso é um pouquinho, assim, em linhas gerais, a história, a trajetória de como eu fui parar na odontologia, e mais ou menos até o ano de 2009, onde eu acabo saindo da universidade para entrar num outro projeto. Sim. Perfeito. Muito legal, Sami. Nossa, que história incrível, né? Eu gostaria de falar aqui para todos, né, que o Sami foi meu professor na especialização, juntamente com a Cláudia e o Carlos Meira também, o Guilherme, a Marister, que não está aqui hoje. E a primeira cirurgia de levantamento de seio que eu vi foi uma cirurgia demonstrativa que o Sami fez. Eu lembro. E a primeira cirurgia de levantamento de seio que eu fiz foi o Sami que me supervisionou. Eu lembro disso. Você lembra disso? Eu lembro disso Lembro, também. claramente. Então eu gostaria de agradecer, né, vocês dois, que eu nunca... Já tive a oportunidade, mas nunca fiz isso, que vocês foram muito importantes na minha formação como implantodontista, como cirurgião dentista. Eu sou muito grato a vocês e a toda equipe. E é legal ver todo o desenvolvimento que você acabou tendo, né? Quantos anos já faz isso? Foi em 2011 que nós terminamos. 14 anos nessa história, 2011, né? 2010, né, que nós 13, terminamos. 14 anos nessa história, né? Nossa, um bom tempo, né? Um bom tempo. E Sami, com essa sua trajetória, eu queria saber de você, quando você ia para fora e via essas técnicas que vocês aprendiam em outros países, vocês sentiam um friozinho na barriga quando vocês iam praticamente trazer essas inovações aqui para o Brasil? Vocês se juntavam, discutiam, como que era esse planejamento para pôr isso em prática? O interessante é que a maior parte das vezes a gente acabou tendo contato com os inventores da técnica. Porque quando a gente começou a ir para esses congressos nos Estados Unidos, inclusive teve um que nós estamos juntos, né? A pessoa quando lançava era o próprio cara que desenvolveu ou o material ou a técnica, então você pegava da fonte, né? E ao pegar da fonte você tinha uma segurança boa, porque ele te contava a coisa boa e a coisa ruim também. Então deu pra gente uma segurança bastante boa. E como normalmente a gente estava num grupo, era muito legal, porque a gente operava em grupo também. Não era uma coisa solitária, como a gente costuma ver nos consultórios odontológicos, aquele dentista clássico trabalhando sozinho, ele e no máximo um auxiliar. Assistente. Não, a gente naquela época, 100% do tempo trabalhava em pelo menos mais um cirurgião, mais uma outra pessoa, protesista junto, todo mundo trazendo um input para aquele caso. Sim. Então o frio na barriga era o frio na barriga normal, né, da odontologia, porque dentista, as pessoas às vezes não percebem, mas nós temos uma batalha a cada paciente. Sim. Não existe 2 procedimentos iguais. Tudo que você faz é pela primeira vez. Verdade. Então, toda vez tem um frio na barriga. Né? Do momento que você fala boa tarde, bom dia para o paciente, ou boa tarde para o paciente, até a hora que você fala tchau, aquilo é
um desafio. Sim. Muito diferente de outras profissões, onde você tem uma reunião que você vai delinear toda a trajetória, e se der errado, vamos remarcar a reunião. Odontologia não tem isso. Não. Odontologia é assim, tem começo, meio e fim naquilo que você marcou com o teu paciente. Então, o frio na barriga sempre existe. Sim. Mas como a gente estava junto, a gente pegava da fonte as informações, a gente estava bastante tranquilo, né? E também baseado na ciência. Sempre foi um foco do nosso grupo, né? Fazer as coisas não no achismo, não na experiência. Tudo feito baseado em ciência, estatística, ciência. Sempre. Isso foi sempre uma base do nosso grupo. Então, o frio na barriga existe sempre, mas nada de muito grave. Ah, legal, Sami. Muito bom. É uma história muito rica, né, Otávio? Sim. É muito interessante. A gente até ia te perguntar, né, como você decidiu fazer a especialidade, mas já está respondido mais ou menos isso. Ele respondeu. Mas a minha pergunta é o seguinte, eu vejo hoje que o seu conhecimento adquirido é o melhor dos mundos, porque é o conhecimento protético, que inclui oclusão, função, né, mastigação, com o conhecimento anatômico e cirúrgico. Isso faz com que você seja um profissional extremamente qualificado, extremamente preciso, né? E dentro disso, no seu dia a dia do consultório, como você acha que isso impacta na vida dos pacientes, né? Olha, é interessante, porque hoje eu tenho uma dentista que trabalha comigo, que ela foi estagiária no meu consultório quando estava ainda na faculdade. E ela teve o azar de fazer faculdade durante a pandemia. Sim. Então, ela sofreu esse impacto de quem estudou durante a pandemia, mas ela é muito boa, muito competente, e ela acabou se tornando uma profissional dentro do consultório, continuou aprendendo lá dentro. E o relato dela, e foi um relato dela, inclusive dessa semana, que assim, a maior dificuldade das pessoas não é técnica. A maior dificuldade é decidir o que fazer. É o planejamento. É o planejamento. Então, isso responde muito à tua pergunta, Cláudia, porque isso define o que é importante no consultório. É você conseguir determinar, e está baseado nas tuas formações e experiências, determinar o que precisa ser feito, conseguir enxergar naquele paciente as reais necessidades, né? Sim. Porque a gente vê muito paciente chegando em consultório, profissional tendo que atender rapidamente, sem ter tempo de se aprofundar naquele caso e avaliar. Hoje a gente tem tanto recurso importante, né? Você tem todos os exames imagiológicos, né? A tomografia, ressonância, as periapicais, a panorâmica, e aí você tem escaneamento intraoral, aí você tem fotografias, você tem exames que determinam os movimentos mandibulares. Então, tem tanta coisa que você tem que agregar para definir um tratamento para aquele paciente que fica muito rico desde que você conheça a base das coisas. Então, vou dar um exemplo. A odontologia digital, que é uma coisa muito normal para quem se formou nos últimos 10 anos, é totalmente anormal para como nós aqui, que nos formamos há mais do que esse tempo, nós temos que mudar a cabeça e migrar para esse mundo. Por falar nisso, uma coisa importante, quem não entrar nesse mundo da odontologia digital, nos próximos 5 anos vai ter que mudar de profissão. Isso é claro. Mas quando você migra para a odontologia digital, e é uma obrigação nossa, você acaba tendo que estudar de novo, tudo. Então, por exemplo, eu tenho 43 anos de profissão, trabalho com odontologia digital há 4 anos, quando eu entrei, comecei a migrar para isso, porque não é direto, né? É uma curva de aprendizado, é um processo. Agora, eu me inscrevi num curso para entender melhor a questão dos movimentos mandibulares dentro da odontologia digital. Como é que você vai capturar e como estas análises
te ajudam dentro do planejamento, que acaba sendo um fator super importante para o resultado final. Sim. Então, Sim. é muito interessante, porque isso faz da odontologia uma carreira única, né? Ela te obriga, em todos os momentos, saltar para um outro patamar. Estudar sempre. Estudar de Não novo. basta ter a Um outro tecnologia, patamar. precisa saber usar, Você precisa tem que saber saber empregar. usar, mas tem que estudar. Tem. E aí algumas pessoas falam assim, poxa, mas eu vou comprar um scanner e como é que eu faço? Eu falei, olha, eu não sei como você vai fazer, mas eu passei 3 meses com uma pessoa me dando curso semanalmente como tirar o melhor disso. Para aprender a usar. Quer dizer, não dá para você achar que é um aparelhinho plug and play, que você compra Sim. e aperta o botão e tudo vai funcionar. É uma mudança de conceito na tua vida odontológica. E é uma mudança para melhor. É uma mudança loucamente para melhor. Ah, mas você faz cirurgia, o que isso tem a ver com odontologia digital? Tudo. Tudo. Todo planejamento cirúrgico começa na avaliação dos exames, do escaneamento intraoral, da tomografia, dos modelos digitais. A união da tomografia com o escaneamento. Tudo isso fala uma língua só, e essa língua é a língua atual e é a língua daqui para frente. Sim. E essa linguagem daqui para frente digital, ela vai criar um divisor de águas entre os dentistas que vão para frente e os que vão desistir da profissão. Nós temos 409 mil dentistas no Brasil. Eu estou envolvido já há muitos anos, eu sou membro da Câmara Técnica de Implantodontia já há muitos anos, então a gente está em contato com os problemas da profissão também. Sim. E a gente vê que grande parte dos dentistas acaba abandonando porque é muito difícil, muito trabalhoso você acabar alcançando o que essa profissão te dá em termos de conhecimento. Hoje eu comprei um livro. Quer dizer, hoje eu comprei não, hoje eu recebi um livro. Eu recebi um livro. Quando eu recebi, veio numa caixa desse tamanho, do Pascal Magnier, né? Odontologia biomimética. Sim, que é outro tema atual, né? Super atual. Aí alguém vai falar assim, mas você precisa saber disso? Você já não sabe disso? Saber eu sei, mas eu quero saber o que ele sabe também nas bases. Sim. É uma bíblia, são 2 volumes, um negócio enorme. Eu precisaria de umas férias de 2 meses para ler tudo aquilo, mas é importante a gente resgatar o tempo inteiro tudo que vai de volta ao encontro do que você falou. A gente precisa saber desses detalhes para saber a coisa mais importante no consultório, que é planejar. Sim. Porque a parte técnica, pelo jeito, os robozinhos já começaram a fazer, né? Já começaram a fazer. Já. Os robozinhos já começaram a fazer. E não dá para fazer aquela cara assim, não vai fazer nunca, porque vai fazer. Vai chegar nesse Vai ponto. vai fazer. É só uma questão de tempo. Por enquanto custa uma fortuna, demora, não tem aqui, mas vai chegar. Tudo vai chegar. Mas assim, a cabeça para juntar toda essa informação, aí já é mais difícil. Aí precisa já ter todo esse conhecimento e toda essa bagagem. Mas né? Esse é o envolvimento, né? Eu acho que a odontologia é uma das profissões mais maravilhosas do mundo. Eu acho que não só tecnicamente, aquilo de fazer, mas você tem que entender um pouco de fascinante, biologia, de engenharia, de estética, de tecnologia, de marketing, né? Relacionamento interpessoal. Conquista de pacientes, manipulação de emergências, medicamentos, gabinete de crise, né? É muito complexo. É muito complicado. Sim. Então, eu considero uma profissão assim que o dentista precisa estar preparado cientificamente, tecnicamente, economicamente e fisicamente. Sim. Então, outro detalhe muito importante, odontologia, ou você mantém alguma questão física te preparando, né, o tempo inteiro, ou você não aguenta o final da história. Sim. E é uma profissão que te exige ficar por muitos anos, né, trabalhando se você muito quer tempo, exercer. Né? O meu consultório tem uma característica de, assim, eu tenho pacientes que estão comigo há 40 anos. Né? Eu tenho famílias inteiras, então você vai acompanhando. Eu tenho netos e bisnetos também, né? Já tem algumas gerações
que acompanham. Então, para você se manter, você precisa conseguir falar a mesma linguagem das pessoas. Você precisa falar com todo mundo, né? Você precisa falar com a Com linguagem mais das jovem pessoas. E com o velhinho. E com mais idoso. Por falar no velhinho, e alguma coisa que a gente estava conversando antes, né? Hoje a gente tem um problema sério no consultório. A longevidade. Sim. Toda a medicina, toda a odontologia, ela não levou em conta anos atrás que as pessoas iam viver tanto tempo. Então a gente está tendo que mudar os nossos procedimentos e protocolos para se adequar. Então, hoje a gente ouve muito falar na parte de implantodontia, All on 4, né? Sim. Faz um protocolo, All on 4. Faz um protocolo All on 4 em alguém com 60 anos, 70 anos, acompanha ele por 20 anos e vê o que acontece com essa boca, se esse cara vai conseguir higienizar esse protocolo. É uma questão. Essa é uma questão. Então, hoje, todo mundo que não faça overdenture sobre a dentadura. Faça o All on 4, tão mais fácil, seguro, melhor, tal. E o que acontece com esse cara que hoje tem 70, daqui 15 anos, 20 anos, ele vai ter 85, eventualmente 90, aí ele desenvolveu um Parkinson, ele desenvolveu qualquer outra alteração que impeça ele de tomar as decisões próprias, de fazer sua higienização. Né? Esse cara devia receber uma overdenture, onde ele vai ter um cuidador que vai poder ajudar ele, e ele vai poder manter função, manter estética, manter alimentação. Falando disso, vai um pouco numa outra história que também a gente começou a falar um pouquinho sobre isso antes, que assim, eu tenho uma linha de conduta no consultório que eu falo para os pacientes. Até os 75 anos, você tem que ter resolvido todos os seus problemas odontológicos. Não deixe para depois, né? Não pode. Sim, é ali. Se você resolver deixar para depois, você vai pagar o preço. Sim. O preço é, não vou conseguir comer, talvez você não tenha mobilidade, talvez você não tenha saúde, talvez você tome medicações que te impeçam a fazer tratamentos mais complexos, talvez você não tenha dinheiro. Não tem mais osso. Osso até a gente faz. E a gente até vai entrar nesse assunto. Osso a gente faz, verdade. Eu vejo que as comorbidades dentro disso são aí as se você já não tem mais mobilidade, não tem quem te traga no consultório. Minha filha mora no Pará e eu moro em São Paulo, eu moro longe do consultório. E às vezes para colocar a pessoa numa cadeira de roda, colocar num carro, entrar no elevador, é muito complexo. Então isso leva a essa questão que eu estava falando da longevidade, né? Tudo mais difícil, a gente tem que se preparar e preparar a nossa odontologia do dia a dia para a longevidade. Eu tenho, olha, até ano passado eu tinha 2 pacientes acima de 100 anos sendo tratados. Uma morreu com 101 e um morreu com 105, e vinham no consultório regularmente. Nossa, que legal. Acima de 90 anos, eu devo ter hoje, acho que é 18 ou 20 pacientes acima de 90 anos que vêm regularmente ao consultório. Tá? E isso seria impensável anos atrás. Né? Você pega 20 anos para trás, não existe, você não tinha isso. Não. Paciente que vem regularmente, não é aquele que vem para extrair uma raiz que quebrou. Tá lá a cada 6 meses para fazer bonitinho, tá? Hoje a gente desenvolveu protocolos de prevenção que traz o paciente a cada 3 a 4 meses, não precisa nem ser 6, para ajudar essa turma. Precisam, né? Não só, todos eles estão precisando hoje em dia da nossa ajuda, porque as pessoas precisam. Nós somos parte fisioterapeutas desses pacientes. Sim. Né? Nós precisamos ajudar eles de perto. Então, essa questão da odontologia, hoje, da longevidade na odontologia, cria uma necessidade de você saber se comunicar com essas pessoas. Sim. Porque é muito fácil você chegar para um cara de 25 anos e falar, abre a boca e mantém aberta, não fecha, não fecha. Fala para uma pessoa de 94 anos, abre a boca e não fecha. Primeiro, ele nem te ouviu. Sim. Tá? Pode ser que ele nem te ouviu. Depois ele não consegue. Não tem força muscular. Não tem força muscular. Sim. Então, nossa odontologia está passando por uma mudança na parte digital, na parte da longevidade, na parte dos materiais. Isso é muito emocionante, porque isso faz da odontologia uma profissão maravilhosa. Para quem gosta disso daqui, ela nunca perde a graça. Sim. A odontologia não perde a graça. Ela está sempre se transformando, né? Então, assim... Sempre desafiando, né? Você está trabalhando com aquela melhor caneta que você comprou, de 4 LEDs, 10 sprays, de cerâmica e tudo mais. Aí vem uma empresa e lança motor elétrico. Sim. Não muda.
Então, eu tenho que mudar para motor elétrico. Aí você compra uma serrinha para cortar osso, fazer tuas cirurgias, vem alguém, lança um piezo. Você vai se habilitar no piezo. Aí vem alguém e fala assim, olha, coletar sangue do paciente para fazer um concentrado rico em plaquetas é super importante para cicatrização. Então, você vai correr atrás dessa tecnologia. Sim. Isso demanda muito esforço, mas também é uma graça. Sim. É o grande elan dessa profissão, né? Você poder estar o tempo inteiro, você não está assim. Eu tenho alguns amigos engenheiros, às vezes eu pergunto assim, e aí, você vai em congresso todo ano? Não. Não tem novidade. Qual é a novidade? Nada. Uma outra empresa lança uma máquina aí, alguma coisa, um concreto um pouquinho diferente, que seca mais rápido, mas a odontologia não. Ela é dinâmica, efervescente. É o tempo inteiro. E os dentistas brasileiros, reconhecidamente como dos melhores do mundo, não param de publicar. Sim. Né? Estudam, publicam. Vocês sabem que a nossa odontologia é uma das que mais publica, né? Matéria importante no mundo. Então, a gente está muito avançado nisso e a gente tem muito o que se dedicar. E é muito divertido, né? É muito emocionante tudo isso, por isso que a gente vai ficando. Né? Eu sou aposentado, por exemplo. Não penso de jeito nenhum parar, porque isso é maravilhoso, né? A odontologia é muito divertido, você está cansado. Porque você ainda tem uma vivacidade gigantesca. Não, todos nós, E o conhecimento para passar para os mais novos também, que é muito importante isso, né? Então, a gente ainda tem muito e tem muita coisa aí nova para fazer. Que nem nós, né, Clau? A Clau e a Marister, nós temos um grupo que nós sempre conversamos, igual você falou, ninguém faz nada sozinho, né? E nós sempre conversamos sobre vários aspectos, técnicas, e uma coisa que nós sempre conversamos é sobre isso que você estava falando agora, o aparecimento de pacientes, né? 50, 60, 70 anos, né? Com 70 anos no nosso consultório. E por isso nós fizemos aqui no nosso podcast um momento que se chama Momento 50 a mais, no qual você já falou muita coisa, mas nós achamos importante abordar os temas, técnicas utilizadas para esse público 50 a mais que chega no nosso consultório. Nós temos uma porcentagem de pacientes que chegam no nosso consultório, né, Clau, que nós vamos perguntar para você, e a Clau vai perguntar para ele, Clau, a pergunta crucial dos 50 a mais. Não, foi interessante que o Sami, de uma certa forma, ele já entrou muito nesse assunto, ele entrou, né? Bastante. E eu acho que fica bem claro que uma grande percentual dos pacientes ali, como nós também, são 50, 60 a mais. E a gente já conversou muito também entre nós, né, a respeito dos desafios. Porque os desafios, principalmente o que você falou, acima, eu acho que até o paciente de 70, 75 anos, 80, o manejo não é tão complicado. Depois começa a ficar mais... Depois o manejo ele começa a ficar bem mais complicado. Uma das coisas que eu acho mais importante é a gente conseguir traduzir para esse público acima de 50, 60, uma coisa que é a seguinte. As pessoas começam a achar depois dos 60 que não vale a pena o tratamento. Não vale a pena porque não vai viver tanto. Não vale a pena. Não vale a pena. Por que eu vou investir? Por que eu vou fazer? Por isso, assim, eu costumo gastar muito tempo na conversa com os pacientes explicando o que pode acontecer, quais são os riscos e como a gente pode evitar. Sim. Então, quando a pessoa entende que daqui 10 anos, 15 anos, ela vai ter 75, ela vai ter 80 anos, e você começa a explicar que a perda óssea existe para todo mundo, em maior ou menor grau, que a dificuldade de higienização aumenta, que as doenças podem aparecer de uma hora para outra, e você tem que tomar determinadas medicações que criam problemas dentro da tua boca. Então, quando você trabalha nesse sentido, e esse sentido tem tudo a ver com a prevenção, você consegue trazer esse público de 50, 60, 70 para estar mais no consultório. Sim.
As pessoas ficam, às vezes, com aquela ideia na cabeça, se eu for uma vez por ano vai dar certo. Não vai dar Você certo. não, fiz um tratamento e volto depois quando der algum problema. Exatamente. Não, Não vai não dá funcionar. certo, não Não. funciona. Então, o que é legal? O legal, assim, é você instituir um programa, um protocolo de manutenção. Sim. Isso, quando a pessoa entende que isso é para benefício dela, tanto físico quanto monetário, Sim. porque Sim. a coisa fica fácil. E aí você vai ter clínicas de manutenção. Sim. Você vai fazer uma coisinha ou outra, quebrou, mordeu o garfo, mordeu uma azeitona, quebrou comendo uma noz, tal, mas essas coisas acontecem. Mas, no geral, quando você consegue dar uma aula, uma conferência, Sim. perder 1, 2, 3 consultas com esse paciente, mostrando através dos exames, dos escaneamentos e tudo mais. E agora a gente tem instrumentos muito legais, como, por exemplo, uma tela de 42, 50 polegadas, Sim. porque não dá para você querer explicar para o paciente a importância de alguma coisa mostrando numa radiografia periapical. Sim. Nem você não consegue mais ver, imagina o paciente Sim. não sabe nem o que está vendo. Então, telas grandes, Sim. escaneamentos intraorais, digitalização e simulações. Quando você Sim. põe numa tela grande, mostra o que é osso, o que é raiz, o que é dente, quais as dimensões, as proporções. Olha, se você perder 3 milímetros de osso nessa região, Sim. isso é 90% do que você tinha. Acabou tudo. Então, tudo isso a gente tem que trazer em prol desta nossa coletividade de 50, 60, 70 anos, para que eles entendam o quanto é importante a prevenção, o tratamento prévio. Pega o caso dos bifosfonados, por exemplo, né? Essa história toda que é um drama enorme, né? Se você consegue mostrar para as pessoas, olha, limpa tudo que tem que limpar e deixa bonitinho, Sim. porque vai que Acontece você tem alguma que tomar um coisa. E remédio hoje desse. o uso está aumentando Tem muito exponencialmente. Sim. Isso tudo faz muita diferença. Então, essa população dos 50, 60, 70 plus é uma população que precisa de muita instrução. Eu acho Sim. que não é a técnica tanto operatória propriamente dita, porque isso nós sabemos fazer muito bem, né? A gente Sim. consegue fazer, como você fez, né? Levantamento de seio há 15 anos atrás, que é Sim. aquela técnica que só dentista faz. Aham. Que as pessoas normalmente acham impossível, né? Mas dentista faz com uma tranquilidade, né? Hoje em dia você faz olhando para o céu, às vezes. A primeira foi com muito frio na barriga, mas viu? depois você já muda a Depois história. vira dia a dia. É. Sim. né? Então, quando você consegue instruir, né, esse paciente, isso tudo muda o panorama da odontologia para essa população. E eu estou falando isso no Brasil, numa certa Sim. área, vamos dizer, onde você tem essa disponibilidade. A gente não pode esquecer que o Brasil é enorme, a Sim. gente tem muita gente necessitada que precisa de técnica mesmo e agilidade Sim. e tal, mas eu acho que dá para ter sempre as duas coisas. A gente já trabalhou em serviços universitários e faz isso muito bem Sabemos, também, né? né, como é tratar em todas as populações. Então isso é muito, muito importante a gente colocar uma tônica muito grande na questão da instrução do que será o futuro. Sim. Para a pessoa falar assim, olha, não vou fazer agora porque não vale mais a pena. Né? Eu sempre falo para o paciente, assim. eu tenho muitos pacientes acima de 90, eu falo para eles, há 20 anos atrás você falou para mim que não vale a pena, agora você está aqui sofrendo. Sim. E você está com... Se você tivesse me escutado... E a perspectiva do cara é longa. Sim, É hoje mais em dia- 10 anos ali, pelo menos. Ele vai ficar. A medicina mantém, a medicina evoluiu, Tá muito mantém as avançada, pessoas né? vivas e Sim. bem, né, qualidade de vida e tudo mais. A gente precisa acompanhar tudo isso. Não, isso é extremamente interessante, porque vai muito de encontro o que a gente conversa muito entre Sim. nós aqui, que realmente, assim, eu enxergo como um dos maiores desafios no consultório, o atendimento de pacientes 60, 70, 80 a mais, realmente é a prevenção. Porque a partir do momento que a pessoa ela tem uma higienização que não é adequada, os problemas eles se instalam de uma maneira muito rápida e muito destrutiva, né? Você em 2, 3 meses perde um dente assim com muita Exatamente. facilidade. Rapidamente, sim.
E isso é um desafio que a gente enfrenta no consultório todos os dias, né? Então, você diria que hoje o maior desafio para esse público é a conscientização da prevenção? Sim, sem dúvida, porque os desafios técnicos nós resolvemos. O desafio de trazer o paciente para o consultório e fazer ele entender. Eu faço uma pergunta muito comum para os meus pacientes. Tá. É assim, quanto tempo demora para você escovar o dente? Quanto tempo você fica escovando o dente? Sim. 30 segundos, 1 minuto. Muito bom. E aonde você faz a tua escovação? Como você escova? Eu faço... Eu Vê tô televisão. na Mexendo pia, no olhando celular. no espelho. Eu falei, então é o seguinte, não dá para fazer uma boa escovação querendo acabar aquilo rápido. Sim. Você escovar na pia, na frente do espelho, a coisa que você mais quer é terminar rápido para ir fazer o que você precisa fazer na vida. Uhum. E não dá para fazer uma boa escovação em menos de 4, 5 minutos. Não existe isso. Não. Eu falo, eu que sou um profissional da escovação, demoro 5 minutos. Sim. Fio dental, escovação, escova interdental, tudo que precisa. Que sei fazer, Pelo né? menos eu preciso de 5 minutos bem feitos. Uhum. Então eu falo assim, não faça na pia. Então minha instrução para as pessoas é não faça na pia. Você tem que fazer no banho, que é onde você pode ficar um bom tempo. Você Mais pode ir para a tempo, janela, ver o mundo passar, Sim. ver a chuva cair, onde você fica avaliando. Você pode ir para a televisão assistir um capítulo da novela, escovando o dente, passando o fio dental, porque aí você vai estar fazendo a prevenção que você precisa. Eu falo, não adianta vir aqui a cada 6 meses, porque placa bacteriana nasce a cada 6 a 8 Sim, horas. Exatamente. Não me vem a cada 6 meses, porque eu vou estar atrasado 6 meses. Sim. Eu preciso da tua ajuda constante. E isso faz... Em Bom, casa. aí, obviamente, eu tenho ajuda no consultório de pessoas que fazem esse trabalho, né? E a gente estabeleceu um protocolo. Eu não gosto de fazer propaganda, mas a gente acabou entrando no protocolo do Airflow, né? Sim. Para ajudar todo mundo. E faz uma diferença enorme. Então, hoje, a gente está colhendo os frutos de tudo isso daqui, Sim. né? Os pacientes estão vindo, eles vêm, não tem nada, tem uma limpeza para fazer, uma profilaxia, uma evidenciaçãozinha, limpa, tal, quebrou uma restauraçãozinha. Isso é legal. Que é o melhor porque momento, né? Você vai mantendo a pessoa saudável e viável por muitos e muitos anos, que ela tem que chegar. O que acontece? O paciente lá nos 90 anos, 80 anos, o último problema que ele tem que ter é de alimentação, porque ele precisa Sim, da Precisa alimentação. muito. Ele precisa de energia, a energia vem da alimentação. Nutrir, né? Ele não precisa de sonda, né, Precisa de gástrica, nutriente. ele precisa Não. comer normal. Sim. Então, esse é o negócio. Eu não quero ver você tendo que ter problema de alimentação. Por Sim. isso eu vou cuidar de você para que você tenha teus dentes ou naturais ou protéticos bons até o final da história. Né? Então, Sim. é esse o caminho que eu vejo para os nossos pacientes 60 a mais. Eu costumo falar que o meu maior sonho é só fazer profilaxia no consultório. Porque aí você sabe que você tá fazendo uma conseguiu o boa que coisa, você né? queria. Sim, que o Exatamente. tratamento mais pesado já foi feito. É. E Sam, deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou desse seu protocolo na sua clínica, que você atende muitos pacientes nessa faixa etária. Você consegue nos dizer mais ou menos a porcentagem de pacientes nessa faixa etária que você atende na sua clínica? Eu diria que é 50%. 50%? É. Os nossos entrevistados dizem entre 70% e 80%, né, Cláudio? Eu acho que eu tenho 50%. 50%. É. Tá, Nessa faixa acima de 60 anos. legal. E qual que é a maior queixa deles, Sami? A maior queixa. Normalmente os pacientes vêm com queixas hoje em dia de fraturas. Fraturas. Muita fratura. Tanto fratura de raiz quanto fratura. Nessa faixa etária, né? Sim, São sim. pacientes que passaram por tratamentos grandes, com pinos intrarradiculares, próteses extensas, próteses móveis. Isso é uma queixa muito grande. Não quero mais a ponte móvel, a prótese, né, a PPR. Sim. Isso é uma queixa muito grande de pacientes nessa idade. Pacientes que usam próteses fixas, que querem ter dentes individualizados. Passar fio dental. A minha clínica não é muito focada na questão de lentes de contato e Sim, tudo sim. mais, não é muito foco. Então, eu não tenho muita queixa dessa área. Estética. Eu quero todos os meus dentes laminados, Uhum. bonitinhos, tal. Não é muito.
Tem, Tem. mas não é muito. Eu tenho uma clínica muito focada em reabilitação, Reabilitação. enxertos, implantes, então é mais essa área. Mas eu acho que essa queixa de incômodos, muitos Fraturas. pacientes dessa faixa etária têm endos feitas. Então você tem Sim. muitas endos que precisam ser refeitas. Retratamentos. Tratamentos que os pacientes consideram, será que eu devo refazer uma endo ou trocar isto por um implante? Tá? Tem muitas... Retrabalhos. Muitos retrabalhos. Já passaram por muita coisa, né? Sim, sim. Eu falo que todo mundo que nasceu antes dos anos 70 no Brasil sofre um pouco mais. Nos anos 70 a gente teve a fluoretação das águas que mudou o panorama completamente. Sim. Então quem nasceu antes dos anos 70, né, que é essa faixa etária aí dos 50 e 60, sofre mais. Legal. Sami, para fechar esse nosso momento 50 a mais, o que você acha que não pode faltar no atendimento desse paciente? Acolhimento. Perfeito. Acolhimento é o que o paciente precisa. E não é só o acolhimento na hora da consulta, né? É o acolhimento antes, durante e depois. Sim. Perfeito. Eu acho que isso está sendo... Tá sendo, assim... Como podemos dizer? Não, é tudo a palavra que a gente... que está se repetindo a Sempre. cada Todos os nossos convidados... Eu aprendi a frase com um professor meu, ele falava isso, assim, né? você tem que pegar o paciente no colo. Sim, Ponto. é isso. É isso aí. Tratamento humanizado, atenção... E que legal, né? Porque a gente vê que realmente que é o que a gente precisa, né? É esse perfil que a gente precisa. Nesse caminho, a gente até tinha conversado, tem a minha segunda parte da odontologia, né? Sim, vamos entrar nisso agora. Isso que nós estamos curiosos para saber também. Vamos voltar para 2019? 2009, o que aconteceu? A gente fazia muita cirurgia de enxerto lá nos cursos de pós-graduação. E aí, enxerto de ilíaco, calvária, e aí... banco de osso, e aí todos os formatos. Muitas técnicas passaram. Um belo dia, o Alberto Blay liga para mim e fala assim, Sami, eu não aguento mais fazer esses cirurgias, são muito grandes, são custosas, demandam, são traumáticas, 2 áreas cirúrgicas, internação hospitalar. O que você acha de a gente tentar desenvolver um enxerto ósseo customizado para aquele paciente sintético? Tá? Isso foi a conversa inicial. Eu falei, eu acho uma ótima ideia, deixa eu pensar um pouco no assunto. Tá. Começamos a pensar no assunto, nos reunimos, e aí nós começamos a ir atrás do que já existia, se é que existia uma tentativa de se fazer alguma coisa que não estava indo muito bem, estava indo, não estava indo muito bem. Quem estava trabalhando com isso era o Jamil Shibli, Sim. que era já um conhecido meu de muitos anos. Falei, Jamil, vamos lá, vamos sentar aqui. Sentamos nós 3 e começamos a desenhar uma possibilidade, um projeto de criar um osso customizado, sintético para a regeneração óssea de todo tipo de problemas ósseos dos maxilares e do corpo como um todo. Bom, ter a ideia é fácil, Sim. Difícil é fazer a ideia acontecer. Para fazer isso, você precisa criar um biomaterial. Sim. Aí você precisa fazer uma matéria-prima, aí você precisa desenvolver, você precisa certificar essa matéria-prima, ela precisa ser aceita, ela tem Anvisa, ela tem que ter todo o estudo. Sim. Depois de tudo isso, você tem que aí então desenvolver o tal do... Como é que você vai fazer um bloco customizado? Vamos fresar. Putz, os fresados dá para fazer, mas não é tão bom, porque não dá para fazer todas as formas no fresado. Sim. Aí pulamos, então, apareceu a possibilidade da impressão 3D, manufatura aditiva. Foi quando a gente começou a entender que ali tinha, sim, um produto que seria viável. Eu vou ter que encurtar a história, porque a história tem 15 anos. Tá? Nossa, tem 15 anos. 2009 a gente começou a falar sobre isso e a gente começou a desenvolver a matéria-prima, certificar a matéria-prima. A matéria-prima foi anvisada. Nossa. Depois disso, os estudos pré-clínicos, os desenhos clínicos, laboratoriais, tudo que você pode imaginar que é necessário para um enxerto ósseo, um material que vai ficar para sempre dentro do corpo humano. Vou encurtar a história, tá? Janeiro de 2022, a Anvisa aprovou para uso em humanos.
de 2009 a 2022. 22. Isso quer dizer que a gente podia, então, fazer os estudos nas universidades, Sim. dentro de protocolo, comitê de ética e tudo mais, dentro das universidades, para usar isso. De 2022, foram feitos esses estudos que faltavam. Tá. 1º de abril de 2024, uma segunda-feira, foi publicado no Diário Oficial que nosso bloco customizado sintético da Plenum, que é a Plenum Bioengenharia, empresa que foi criada para fazer tudo isso, foi aprovado para uso em humanos. Full. Né? Baseado no quê? Nos estudos feitos nas universidades, na USP, na São Leopoldo, no Rio de Janeiro, no Hospital da Aeronáutica, no Hospital do Exército, né? Todo mundo que se envolveu sem a nossa presença para certificar isso daqui. Então, hoje em dia, a Plenum Bioengenharia, que é essa empresa que foi criada pelo Alberto Blay, o Javier Schiff e o Sami Tunkel, produz um bloco ósseo customizado para regeneração óssea de qualquer tipo de defeito ósseo dos maxilares. E é uma coisa que a gente tem muito orgulho, porque demorou 15 anos para fazer. Fantástico. 15 anos, né? Então, nesse trajeto, você acaba se envolvendo com manufatura aditiva, impressão 3D, e a gente acabou se envolvendo e conhecendo o que era impressão 3D de pó de titânio. Sim. E aí a gente desenvolveu um implante odontológico feito de manufatura aditiva, de impressão 3D de pó de titânio, que se tornou o implante da Plenum, que hoje também, depois de estudos feitos e publicados agora pela USP, mostrou a maior eficácia dele em relação à osseointegração. Então a gente tem hoje 2 carros-chefes dentro da Plenum Bioengenharia, que é impressão 3D, biomateriais, né? Particulado, membranas de polidiaxonona, que é um outro filhote da história, os blocos customizados e os implantes osseointegráveis. Então isso virou esse pacote todo, e toda a questão dos instrumentais, a parte de prótese e tudo mais. Hoje é uma empresa que está aí no mercado e seguindo o seu rumo de vento em popa, trabalhando bastante. Foi a mercado em 2019, né? O lançamento dela foi em 2019. Setembro de 2019, né? Hoje estamos aqui aí com mais de 4 anos e vamos mostrar agora no IN 2024, a gente vai mostrar os resultados desses 5 anos de utilização mesmo de tudo que a gente fez, com um evento muito legal no IN, né? Todos nós somos convidados a conferencistas e também vamos ter os eventos do nosso projeto da Plenum Bioengenharia lá, então todos convidados, né, a conhecer. Então, eu dei uma pincelada rápida, né, do que é a Plenum Bioengenharia. Ou seja, né, ele para fazer... Começou em 2009, ele tinha um objetivo, né? E na realidade ele acabou criando uma empresa com multifuncional, né, que te dá todas as ferramentas para você hoje implantar implantodontia. Até de software, né? Software de planejamento cirúrgico a gente teve que desenhar para poder trabalhar. Nós estivemos lá no mês passado, Cláudio. Foi. Nós estivemos lá no mês passado, conhecemos a fábrica, assistimos uma aula, né, de planejamento digital. Uhum. E nós achamos a fábrica sensacional, né, Cláudio? E eu queria saber, você contou essas novidades pra gente, se tem mais alguma novidade chegando, algum projeto que vocês tenham, se você puder nos falar. Tem várias coisas chegando, e assim, a gente não pode queimar, né? Sim. Porque são coisas que serão lançamentos que vão acontecer agora, mas tudo focado na melhor integração dos tecidos, na questão dos implantes, tá? Para que você tenha cada vez mais uma regeneração óssea e uma implantação e uma solução protética o mais próximo do natural. Tá. Então, são coisas que focam sempre nesse sentido. Né? Ferramentas que vão nos ajudar a ter esse resultado final. E uma ampliação também do portfólio, né? A gente começou um portfólio que visava um núcleo, vamos dizer, dos dentistas. Hoje a gente tem uma ampliação de portfólio que pode
qualquer um pode alcançar, né, em relação a seu próprio gosto, entre aspas, de como utilizar o implante, qual o tipo de angulação. Eu gosto de 11 graus, eu gosto de 16 graus, eu gosto de 11,5. Eu gosto mais alto, mais baixo, mais curto. Hoje a gente abriu o leque, né, para poder dar a todos a possibilidade de usar essa tecnologia de osseointegração através dos implantes feitos por manufatura aditiva de pó de titânio. Então, esse é o foco hoje em dia, né? Abrir o leque, trazer coisas cada vez mais biológicas, no sentido de que melhora o resultado de longo prazo. Como, por exemplo, o nosso implante, que tem a borda dele, ele é um implante que ele já nasce tratado, ele não tem tratamento de superfície, ele já nasce daquele jeito. Então você tem crescimento ósseo em cima do implante. Sim. Essa é uma das coisas que a gente vai mostrar no IN, né? O que é um implante da Plenum 5 anos depois em relação ao trajeto dele. Tá. Sabe aquela coisa que a gente aprendia que implante perde 1 milímetro no primeiro ano, mais 1 milímetro nos primeiros 10 anos? A gente está mostrando ao contrário. Sim. A gente ganha osso. Vai de encontro ao que a gente está conversando aqui, né? Da longevidade. Exatamente. De você não, a pessoa com 80 anos de idade, não ter que fazer um retratamento. Então tem muita coisa por vir, mas o que já tem já é muito. Sim. Então, o que tem por vir, sabe, a gente sempre tem aquela coisa assim, qual é a novidade, né? Eu sempre costumo falar assim, a novidade que eu vou te contar é que depois de 10 anos utilizando tal coisa é bom. Sim. Essa é a grande novidade. Porque muitas vezes a pessoa fala assim, tem alguma coisa nova? Tem. O que eu venho fazendo em você há 10 anos ou 15 anos é muito bom. Essa é a melhor novidade que você pode ouvir. E que não é pouco. Não é pouco, com certeza. Não é pouco. Essa é a tua melhor novidade. O que foi feito em mim há 15 anos. Tá funcionando e vai continuar funcionando. Sim, não, com certeza. Mas a gente não para, né? A gente não para, porque daqui 10 anos a gente quer falar da novidade que a gente vai lançar em 2024, assim por diante. Esse é o caminho, né? Muito legal que eu achei, você me contando essa história, que vocês levaram 10 anos até chegar, né, no início desses materiais que vocês lançaram agora, o lançamento da Pleno. Então não é uma coisa que é feita... É muito tempo. Do nada. Não, é um processo enorme, né? Sabe por quê? Porque a Pleno não copiou nada. Tudo que ela fez, ela criou, desenvolveu com um grupo de engenheiros químicos e bioquímicos e toda uma equipe de PhDs desenvolveu tudo que foi feito, tudo que é feito lá foi desenvolvido, não se copiou nada. Tudo foi feito lá dentro, então demora tempo. Muito legal. E o mais importante, foi desenvolvido por usuário. Sim. Ou seja, vocês 3 são clínicos, então assim, vocês partiram da premissa que tudo aquilo que vai ser desenvolvido tem que funcionar na clínica, do dia a dia. Sim. Essa sempre foi a ideia. A necessidade, suprir a necessidade quer dizer, do não dentista, é um engenheiro que não tem o conhecimento, não. É ver ao contrário. É a demanda de quem faz no dia a dia, quem senta no mocho. A gente fala de quem senta no mocho, a gente senta no mocho. E isso é fantástico, é uma premissa que realmente tem tudo para dar certo. E é uma coisa muito legal, é um aprendizado para nós dentistas sensacional se meter nisso daqui. Porque você acaba aprendendo muito do mundo que você não conhecia. Muitas coisas a mais. Muito interessante. É verdade. Muito bacana, Sami. A gente tá muito orgulhoso de tudo isso que vocês conseguiram. E é uma indústria nacional. Sim. E a gente sabe que não é fácil desenvolver as coisas. Vocês tiveram um trabalho hercúleo. E é muito bonito ver isso acontecendo, né? Eu já tive lá algumas vezes. Tem muita burocracia envolvida, a gente sabe, Otávio e a Marister tiveram uma vez, a gente conhece vocês, a gente tem muito orgulho de vocês e muito orgulho da nossa empresa nacional por conta disso. Muito obrigado. Sim. E para a gente finalizar aqui, qual que seria o pulo do gato para quem está se formando agora? O que você tem de conselho, de... Uma mensagem. Está se formando agora. Olha, devido à mudança de currículo que houver, eu acho que quem está se formando agora tem que se dedicar... Se a pessoa está se formando agora, os próximos 10 anos serão anos de contínua formação. Sim. É muito importante que a pessoa se dedique
nesse estágio, a se pós-graduar nas mais variadas áreas. Sim. Uma área muito importante que eu vejo quem está se formando agora é na área de administração, que é uma coisa que a gente não Sim. aprende Não. na Na faculdade. graduação, né? É muito importante para que os dentistas consigam cada vez mais progredir em todas as áreas. Sim. A formação técnica não tem nem o que falar. Aham. Muito, 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 muito importante. Não se isolar. Não se isolar. Verdade. Se juntar com pessoas do bem, boas, que você considera, pessoas que você acha que podem contribuir e Sim. fazer algo junto. Porque isso hoje é fundamental para o crescimento e longevidade da tua carreira. Você ter o Sim. relacionamento pessoal com as pessoas da tua profissão, para que a coisa cresça junto. Isso para mim é muito importante. Muito Nossa, bom. que legal, perfeito. Sami. Tô até emocionado. Otávio, você Muito quer fazer legal. mais uma pergunta? Só agradecer, Imagina. Sami, você por vir aqui, estar conosco, pela amizade de sempre, pelos ensinamentos de sempre e por nos dar esse exemplo de amor e dedicação a essa nossa profissão que nós gostamos tanto. A gente gosta do que faz, né? Sim. A gente se diverte, né? Não, muito legal. É uma honra te receber aqui. E, poxa, isso faz bem pra gente, né? Ter esse exemplo de carreira, de força, de determinação. Eu acho que a sua história é uma inspiração para todos nós. Imagina. Sim. E eu me sinto muito honrada de ter te conhecido. Você faz parte dessa história. Né? Um pouquinho, um Legal, pouquinho. legal. Otávio também, uma parte É teve muito também. bacana. Obrigado. Faz muito bem pra gente estar aqui com você, conversando e escutando tudo isso. A gente Muito legal. Eu que Tem que agradeço. agradecer. Estamos aí às ordens. Muito Muito obrigado. bom, pessoal. Muito obrigada. E continuamos, então, recuperando sorrisos. Até a próxima, Até gente. a próxima. Tchau, tchau.